O fato é que Deus, Ele trabalha, Ele tem uma constituição em duas verdades que nós vemos nesse versículo 2. Justiça e juízo são a base do seu trono. E isto é muito sério, queridos. A justiça e o juízo são a base do trono de Deus. A sua constituição, a forma do seu tratado, a forma onde Deus ele trabalha, onde ele opera, onde ele age, está em cima desta base da justiça e do juízo. E a justiça está ligada ao caráter santo, perfeito de Deus. E o juízo é o seu julgamento, é a sua forma de julgar perfeita, onde Deus não tem a quem dar satisfações, porque Ele é justo, e justo como Ele é rei, Ele pode agora executar o juízo, Ele pode executar a sentença que assim Ele quiser. Deus trabalha em cima dessas duas verdades que são inseparáveis, justiça e juízo. E isto é muito sério. Isso deve nos dar medo, porque Deus não terá o culpado por inocente. Nós temos que clamar pela misericórdia do Senhor todos os dias. Nós temos que buscar, porque Ele é como um fogo que consome os seus inimigos, e os seus relâmpagos alumiam o mundo. Observe, a extensão do seu sonido é para alumiar o mundo. Não é um relâmpago com efeitos locais, mas é um relâmpago com efeito mundial. Este é o poder de Deus, de efeito mundial. Não é uma chuva que cai sobre Recife, mas Deus é apresentado como um fogo que consome e como um relâmpago que alumia o mundo. E o resultado é que o mundo, a terra os vê e estremecem. O resultado é o temor do Senhor. A satisfação em Deus por causa do próprio caráter de Deus. Deus aqui não está oferecendo nenhuma bênção. Deus não está sendo aqui revelado como uma varinha de condão. Não. Sião está se alegrando, Judá está se alegrando por causa da justiça de Deus. E não a justiça de Deus não é a sua justiça, não é a minha justiça, é a justiça do próprio Senhor. Porque a justiça e o juízo, não esqueça disso, são a base do seu trono. E essas duas verdades, elas vão estar ligadas em todo o desenvolvimento desse texto. Tu, Senhor, és o Altíssimo sobre toda a terra. Tu és sobremodo elevado, acima de todos os deuses. A consciência de que Deus está acima de todos os deuses, de que Deus é sobremodo elevado, de que Deus é o incomparável, de que Deus é o eu sou, o eterno, de que Deus é o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, de que Deus é aquele que deu a lei. É este Deus que está sendo agora adorado. Pois tu, Senhor, és o Altíssimo sobre a terra. Tu és sobremodo elevado. Ele não é elevado simplesmente, mas Ele é sobremodo. Ele está acima do acima, de qualquer acima. Ele está aonde nenhum Deus pode estar. Somente este Deus. Por isso que Ele fala no 8: prostrem-se diante dEle, todos vocês. Porque somente Deus, somente o Senhor está acima, está sobremodo elevado. Meu irmão e minha irmã, em nós habita o Espírito Santo, e esse Espírito Santo ele trabalha em nós para que nós tenhamos corações retos e transformados, e nós vamos nos identificarmos com esta verdade do caráter de Deus.
a justiça de Deus, nos alegrando com aquilo que é do próprio Deus. E ele diz: tu és sobremodo elevado. É o contexto, o risco que nós temos de nos prostrarmos diante de outro Deus. É o risco de acharmos que podemos viver com qualquer outra coisa, com qualquer outra pessoa que não seja o Senhor. Detestai o mal, detestai a idolatria, livre-se dos deuses. Não sejamos como Rebeca. Foi Rebeca que ocultou um ídolo quando saía, isso, né, pastor? Rebeca, saindo, a filha de Labão, ela ocultou um ídolo e por isso trouxe grandes problemas para Jacó. A mulher de Ló, que amou o mundo, que olhou para trás. Nós precisamos pedir ao Senhor que detestemos o mal, que o mal e toda sorte de mal, talvez agora aplicando para nós o pecado, ou tudo aquilo que nos afasta do Senhor, nós tenhamos Raquel, perdão, não Rebeca. Raquel, que esposa de Jacó, ocultou um ídolo sob o seu vestido e trouxe um problema sério para Jacó, porque Labão veio atrás e criou uma cena, porque ela estava apegada àquele ídolo. Nós precisamos. Mas eu já sou cristão, e às vezes a gente pode fazer até do cristianismo um ídolo. A gente pode fazer de um bem material um ídolo. A gente pode fazer de um sentimento um ídolo. Você pode ser o seu próprio ídolo. E essa mensagem é pregada hoje na igreja evangélica no Brasil. A sua identidade. Seja você. Na televisão você acorda pela manhã, mais você, né? É um programa da TV que é mais você. O mundo nos coloca para você, mais você. Mas a teologia paulina, em Gálatas 2:22 diz: vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, a quem se deu por mim e me amou, Jesus. Paulo vai dizer em Filipenses 3: não julgo alcançar a perfeição, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo. O Senhor quer que detestemos o mal. Precisamos romper, precisamos pedir graça a Deus para que nos prostremos somente diante dele, porque do contrário poderemos encontrar o seu juízo, e o seu juízo é fogo consumidor, é relâmpago que alumia o mundo, e a sua presença derrete todos os montes. Ou nós podemos ser como Sião, que se alegra com a justiça e entende que Deus está acima de todos os deuses, está sobremodo elevado. E como resultado desta revelação da majestade deste rei, do seu caráter perfeito, do seu juízo e da sua justiça, nós podemos dizer: eu quero deixar todos os deuses e adorarás somente ao Senhor teu Deus, e só a Ele prestarás culto. Observe, o Senhor me traz à memória agora das 3 tentações que Jesus sofreu. Jesus foi tentado a se prostrar diante de Satanás. Dar-te-ei todos os reinos deste mundo, se prostrado me adorares. E Jesus disse: só adorarás ao Senhor teu Deus, e só a Ele prestarás culto. O nosso Santo Senhor, provado na idolatria, o mundo foi oferecido para Ele, e Ele disse: não, só adorarei ao Senhor, só adorarás ao Senhor teu Deus. O mundo pode ser um Deus,
e pode nos levar pelos desejos mais pérfidos